Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. É o nosso quarto episódio. Eu sou Carolina Ruvi, sou coordenadora de pesquisa e desenvolvimento agronômico da União Agro. E hoje a gente vai trazer um pouco por trás da ciência das formulações de fertilizantes foliares. Vamos falar um pouco sobre as fontes, absorção via folha, o papel de quelatos, avanços em pesquisas, as tendências do mercado. E para isso, a gente traz aqui hoje o professor Hudson Carvalho. Obrigado, Carol, pelo convite. Bom, eu sou químico de formação, atualmente sou professor titular no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo. E, enquanto químico, trabalho com agricultura desde a graduação. Fiz a minha graduação lá na Universidade Federal de Lavras, onde toda a iniciação científica foi conduzida em projetos de isolamento, purificação e caracterização de substâncias orgânicas com atividade contra nematóides, fungos e bactérias. Então, desde a graduação, eu já trabalhava dentro da agricultura. Tentando encontrar soluções. Hoje a gente usa bastante micro-organismo, né? Micro-organismo é uma realidade. E 20 anos atrás, esse mercado se desenvolvia. E naquela época havia expectativa de usar os metabólitos produzidos por exemplo, rizobactérias, como pseudomonas, e isolar as substâncias ativas que elas produziam para usar na agricultura. Depois da graduação, eu não fiz mestrado, eu fui direto para o doutorado, e aí eu fiz um doutorado numa cotutela entre a Unesp e a Universidade de Paris, estudando a estrutura de argilominerais, e depois trabalhei uns anos na Alemanha, e em 2015 eu volto para o Brasil para assumir essa posição aqui na USP. Nos últimos 2 anos eu fiquei em licença aqui na Universidade de São Paulo, fui para o Marrocos, a trabalhar num projeto novo, um projeto bastante ousado, relacionado a fertilizantes fosfatados, e voltei para Piracicaba agora no meio do ano, onde eu coordeno o grupo de estudos de fertilizantes especiais e nutrição, continuo trabalhando na interface entre a química e a agricultura. Então a gente pode ver que realmente é um extenso currículo que vai trazer para nós uma riqueza de informações aí frente às formulações. Com a gente aqui também está o Gabriel. Gabriel, pode assumir o comando. Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel Novaes, sou coordenador de desenvolvimento de mercado da União Agro. Professor, para a gente começar, então, queria debater um aspecto bem importante, que a gente tem visto a nutrição foliar se destacando muito na agricultura, trazendo os diversos benefícios que a gente já conhece. Queria perguntar, o que faz uma formulação do fertilizante foliar realmente ser eficiente para a planta? Tá. Quando a gente vai pensar na formulação, tem vários componentes que constituem a formulação de fertilizante. O primeiro deles é a base nutricional. Então, vamos supor que você queira fornecer zinco, manganês ou magnésio para a cultura. Tem várias opções, várias formas para a gente fornecer esses elementos. E aí a gente pode começar escolhendo a fonte do nutriente. Então, zinco, manganês, cobre, magnésio, nós poderíamos usar sulfatos, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, sulfato de manganês. Então, o ânion que vai acompanhar esse cátion vai mudar. Mas nós poderíamos usar também nitrato, cloreto, poderia ser um óxido de zinco ou um carbonato. Então, o primeiro componente é a fonte. Várias propriedades da formulação, como reatividade, pH, os pontos de eflorescência e deliquescência que vão definir quanto tempo essa formulação vai ficar umectada na superfície da folha, né? Porque depende da umidade relativa do ar, é característica da fonte. Então, o primeiro componente é a fonte. E o custo, claro, porque algumas fontes são mais baratas do que outras. Mas, além da fonte, nós vamos ter outros componentes, por exemplo, que nós vamos chamar de aditivos de performance. Então, há componentes que podem, por exemplo, desestruturar a cutícula, facilitando a penetração, ou há outros componentes que vão aumentar a superfície de contato entre essa gotícula e a cutícula da folha. Há outros
que vão se ligar ao nutriente, e isso vai modificar essas propriedades como ponto de deliquescência e eflorescência, fazendo com que eles sejam absorvidos mesmo em altas temperaturas e baixas umidades relativas do ar. Então, tem uma série de componentes que vão impactar a qualidade da formulação. O mais simples seria simplesmente a gente tomar o sal e misturar na água. Ou um óxido, um carbonato e mistura na água. Mas a eficiência de uso de uma mistura tão simples assim, ela é baixa. E aí o que nós vamos fazer é adicionar componentes na formulação para melhorar as características, fazendo com que ela seja efetivamente absorvida. Mas não só isso. A gente pode discutir ao longo dessa conversa hoje, há inclusive substâncias que podem aumentar a absorção, assimilação celular, aumentar a taxa de transporte, diminuir a incompatibilidade com outros aditivos da cauda agrícola. Mas então o básico é o nutriente e junto com esse nutriente na formulação nós podemos ter uma série de aditivos de performance. Perfeito. E professor, a gente falando assim no aspecto além da cauda, né? Na característica da própria planta, a gente vê muita diferença em questão do mecanismo de absorção foliar. Se o senhor puder comentar por que é importante, como se dá principalmente a entrada cuticular, através dos poros. Tá. Então, vamos considerar que aquilo que foi colocado no tanque vai sair do tanque numa forma passível de ser absorvida pela folha. Vocês ficariam surpresos de ver que, dependendo da mistura que é feita, já sai da ponta do pulverizador numa forma que não é mais absorvida. Tá? Há uma série de incompatibilidades que ocorrem no tanque. Mas vamos supor que não foi feita nenhuma mistura desse tipo. Então sai da ponta do pulverizador. Aí nós temos alguns desafios que fazer com que o nutriente não seja perdido por deriva e que ele caia na superfície da folha ainda no estado líquido, porque a gotícula, dependendo do tamanho, ela pode secar. Perfeito. No caminho entre a ponta do pulverizador e a superfície da folha. Mas vamos supor que você usou um bom adjuvante. Então nós não estamos tendo grandes perdas por deriva e a gota não está secando antes de atingir a superfície. Então cai aquela gota líquida na superfície da folha. Assim como a planta ela bebe via raiz, ela também bebe via folha. O processo de penetração foliar ou absorção foliar, ele ocorre no estado líquido. Então, por mais que você não esteja vendo a olho nu uma gota ali em cima, há microgotas. Tá? Então, um filme líquido, uma gotícula, e estabelece-se um canal de comunicação via aquosa entre a parte externa da folha e a parte interna. E a absorção só vai ocorrer enquanto o nutriente estiver dissolvido. Então precisa de um veículo para ele sair da parte de fora e entrar no interior da folha. Há 3 possibilidades, há 3 caminhos que esse nutriente pode percorrer. A base dos tricomas tem uma cutícula mais fina e bastante hidrofílica e é uma das portas de entrada. A cutícula a principal, agora esquece o tricoma, então o restante das células tem uma camada de cera que está ali para prevenir as perdas por evaporação, né? Porque a água é um recurso muito escasso, então a planta deve perder água apenas via estômago. E quando ocorre é uma troca, na verdade, né? Ela abre o estômago, entra dióxido de carbono, sai água. E essa água que sai é a força motriz para a absorção de nutrientes do xilema. Mas então nós temos a cutícula, que é essa camada serosa que existe para prevenir as perdas por evaporação. Só que essa camada ela não é estanque. Ela tem poros, ela tem falhas e o nutriente pode penetrar por esses poros e falhas. Então, esses poros são chamados de ectodesmatas. Então, existe uma comunicação entre o lado externo e o lado interno. E aí,
por um mecanismo de difusão simples, o nutriente penetra. Essa é a principal via. Certo. A terceira via são os estômatos. Os estômatos também são uma porta de entrada para os nutrientes, mas não é a principal delas, ao contrário do que já se acreditou. Mas há experimentos em que a gente remove a cutícula da folha e é bastante claro que a taxa de difusão, por exemplo, naquela face cuticular, como no cafeeiro, na face abaxial, que é onde nós vamos ter os estômatos, a taxa de difusão por essa cutícula é maior do que a taxa de difusão que a gente observa na face adaxial, na face de cima. Ou seja, os estômatos têm também um papel, mas não é a principal porta de entrada. Então, essas são as três principais. Agora, numa formulação que contém aditivos para desestruturar a cutícula, então a gente abre caminho para o fertilizante penetrar. Quando eu digo aditivos, mas o quê? Poderia ser um chewing, uma espécie de detergente. Então há uma série Pluronic, chewing, uma série de moléculas que têm características lipofílicas e hidrofílicas, então elas desestruturam a cutícula como se fosse um sabão. Sabe? Você passa o sabão, você não vê que ele tira a gordura da sua pele? Então, a ideia não é retirar a cutícula da superfície da folha. Proteção. Ela tem um papel, mas abrir caminho para o nutriente penetrar. Facilitar, né? Exato, ele facilita a penetração do nutriente, ele pode facilitar. Então, essas são as três principais vias de entrada. Tricomas, com ênfase na base do tricoma, estômatos e a cutícula própria. A penetração através dos poros da cutícula, poros e falhas da cutícula. Por difusão mesmo. Isso. A força motriz desse fenômeno é a difusão. A concentração do nutriente do lado de fora é alta, comparada com a concentração interna. Algumas pessoas até difundem essa ideia, que não é verdadeira, os experimentos não mostram isso, de que a planta deficiente num determinado nutriente deveria absorver mais desse nutriente. Porque a diferença de concentração seria maior, né? Mas quando a gente aplica, por exemplo, uma formulação numa folha deficiente, numa folha suficiente, o que a gente observa é que a planta suficiente absorve mais do que a planta deficiente. Mas que coisa curiosa! A diferença de concentração deveria ser maior, né? Deveria ser maior na planta deficiente. Só que essa diferença é muito pequena. Imagina, por exemplo, soja, zinco. O que seria a faixa adequada? 50, 70 miligramas por quilo de zinco na planta, faixa adequada. A concentração de zinco na gotícula do lado de fora, ela chega a 2.000 miligramas por quilo, às vezes até mais do que isso, do problema da concentração da cauda. Então, 2.000 menos 50, 1.950. Agora imagine uma planta de soja deficiente. Vamos dizer que ela esteja com 20 miligramas por quilo. E aí a gente faz 2.000 menos 20, 1.980. Essa diferença é muito pequena enquanto força motriz do processo de difusão. Por outro lado, a deficiência de nutrientes causa mudanças importantes na estrutura da folha, como, por exemplo, diminuição da densidade de tricomas, que é porta de entrada para os nutrientes, diminuição da densidade de estômatos. Dependendo do nutriente, a gente observa deformação das células, espessamento da cutícula, ou mesmo a cutícula ficando mais hidrofóbica. E isso acaba por prejudicar a absorção. Então, o mecanismo é passivo. Mas quando a gente vai colocar, por exemplo, aditivos de performance na formulação, o mecanismo continua sendo passivo, mas a gente cria novas portas de entrada. Ao desestruturar a cutícula, nós criamos novas portas de entrada. É como se, não é um processo ativo, mas é como se fosse uma difusão facilitada, onde há canais, não são canais íon específicos, mas é uma espécie de difusão facilitada porque a gente cria
novas portas de entrada para o nutriente penetrar. Perfeito. Professor, sempre é importante a gente lembrar, né? A gente não entrou nesse quesito, mas ainda tem muita gente que defende que o nutriente não pode ser absorvido pelas folhas, né? Então, se a gente pudesse retomar esse conceito, porque na evolução, a gente sabe, a raiz foi o elemento que surgiu para absorver, e a folha talvez a placa solar, assim, que pode brincar assim. Mas eu sei que o senhor já comprovou através de diversas pesquisas que tem-se sim uma entrada eficiente e até uma remobilização desse nutriente que chega na folha. Tá, não, assim, nós não temos dúvida nenhuma de que as folhas podem absorver nutrientes, mesmo não sendo os órgãos especializados na absorção de nutrientes. Elas não são o órgão especializado em absorção. O órgão especializado em absorver nutrientes é a raiz. As folhas se especializaram em fazer fotossíntese, né? Faz as trocas gasosas, captura a luz, converte essa energia luminosa em energia química. Nesse processo de evapotranspiração da água, de transpiração da água, ela também contribui para a regulação térmica da folha. Mas as folhas podem absorver nutrientes. E nós temos estudos com radioisótopos e que aí é inequívoco, porque você aplica um nutriente radiomarcado na folha e você pode detectá-lo em outros órgãos, em outras folhas, nos órgãos reprodutivos ou nas raízes. É claro que há nutrientes que são mais móveis do que outros. Por exemplo, manganês é um elemento de baixa mobilidade, cálcio é um elemento de baixa mobilidade, bóron é um elemento de baixa mobilidade, dependendo da cultura. Magnésio, potássio, são nitrogênio, são elementos que apresentam maior mobilidade. Enxofre apresenta uma mobilidade alta. Essa mobilidade maior ou menor, ela acontece por algumas razões. Pode ser desde qual é o papel do nutriente, e aí a taxa de remobilização dele vai ser baixa, ou, por exemplo, como cálcio e boro, a maior parte do cálcio e boro, que é aplicado via folha, já vai ser capturado para exercer o seu papel fisiológico, a sua função, ainda na parede celular. Perfeito. Então, a mobilidade dele é baixa, porque a própria parede celular tem raminogalacturanas e homogalacturanas com grupos carboxílicos ou grupos hidroxila que vão se ligar a esses elementos e aí a mobilidade deles vai ser baixa. Há formas de fazer com que os elementos pouco móveis fiquem assim, um pouco mais móveis. Não é milagre, mas é possível aumentar a mobilidade relativa deles. E a gente pode falar sobre isso mais adiante. Mas então, as folhas não são o órgão especializado em absorção. Contudo, a adubação foliar ela vai se desenvolver no último século, no século passado, especialmente nos lugares onde sul da Espanha, sul da França, em certas partes dos Estados Unidos, onde o solo é alcalino. Eu comentei que eu estive no Marrocos, então lá o pH do solo comum, 8,5, pouquíssimos solos ácidos lá. Uhum. Você consegue imaginar um solo naturalmente com pH 8,5? Não existe um micrometálico disponível. Exatamente, então a disponibilidade de micrometálico é baixa. Nesse tipo de contexto, as plantas costumam apresentar deficiência crônica de micronutrientes. Então a adubação foliar aparece nesses lugares como um recurso para lutar, para tentar controlar ou contornar essa deficiência crônica de micronutrientes. Pulverização com zinco, ferro, cobre, é absolutamente comum. E aí, por que nós fazemos no Brasil a adubação foliar e ela entrega resultado, se bem feita? Já não é para corrigir deficiência, ela pode ser usada no contexto de correção de deficiência, e a gente observa algumas situações, cafeeiro, por exemplo, quando chove muito, pode dar deficiência de ferro ou manganês, e a gente pode falar das causas mais adiante. Só que a maior parte das pessoas que vão utilizar a adubação foliar no Brasil, ela entra como um complemento da adubação do solo.
Mas fala, mas se eu já estou adubando o solo, por que eu vou adubar via folha? Porque é o seguinte, quando você aduba via folha, a planta está extraindo os nutrientes do solo. Ela extrai o nutriente do solo seguindo um ritmo de transpiração. É a taxa de transpiração que define quanto nutriente será absorvido via solo. A planta tem algum controle sobre isso. Por exemplo, se houver uma deficiência severa de um nutriente como fósforo, a arquitetura da raiz pode mudar. Então ela vai produzir mais pelos, ela pode suprarregular a síntese de transportadores de fosfato, mas são condições extremas. Há uma concentração muito elevada de zinco, ou níquel, ou cobre. Aí ela pode infrarregular a síntese de transportadores desses nutrientes para tentar impedir a entrada. Mas situações extremas. Numa situação normal, a taxa de absorção é ditada pela taxa de transpiração. E aí a planta tem pouco controle sobre a relação entre o que está sendo absorvido. Quando você coloca isso na folha, você pode corrigir desequilíbrios ou causar desequilíbrios. E o corrigir desequilíbrios pode ser no seguinte sentido. Vamos supor que ela tenha capacidade, ela foi feita uma boa FDN, então a fixação biológica de nitrogênio foi adequada, até ali o início, o meio do estágio reprodutivo, e aí os nódulos agora estão senescendo. Então a planta tem nitrogênio. Mas para fazer proteína, pensando em soja, ela não precisa só de nitrogênio. Enxofre, por exemplo, é um elemento que vai fazer parte da estrutura primária das proteínas, metionina e cisteína. Então, a concentração de enxofre limita a quantidade de proteína, independentemente de quanto nitrogênio a planta fez. Perfeito. Ou seja, o que nós vamos fazer agora? Você vem e aplica esse enxofre via folha. Você aplica o enxofre via folha e a planta sintetiza cisteína e metionina. E esses aminoácidos deixam de ser limitantes dentro do processo de produção de proteína. Mas só enxofre? Não. Nós temos resultado de experimento com enxofre, magnésio, manganês e zinco. Por que manganês e zinco? Zinco, ele é cofator da proteína que constrói a proteína de reserva, glicinina e beta-conglicinina. Ele também é cofator da enzima que faz a cisteína e metionina. Manganês também é cofator dessa enzima que constrói as proteínas. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu forneço esses nutrientes, eles deixam de ser limitantes do processo. Então, eu aplico ali no estágio reprodutivo, ele transloca para os grãos, porque é onde a proteína vai ser construída, e aí todo aquele trabalho bem feito, por exemplo, na FBN, ele encontra agora os outros componentes necessários para a produção da proteína. É como uma fábrica. Então, quando você vem e entrega para a planta determinados componentes em certos estágios fenológicos, você garante que eles não são limitantes do processo produtivo. Algumas pessoas vão falar assim, ele sinaliza para a planta. Magnésio, o zinco, ele sinaliza para a planta. Vamos assim, tentar destrinchar o que seria essa sinalização. Quando esse elemento está presente, ele deixa de ser limitante daquela reação química. Então, processos que dependem, por exemplo, de magnésio, processos que dependem de zinco, é um princípio chamado de princípio de Le Chatelier. A concentração dos elementos, dentro de uma dada reação, a concentração dos reagentes, ela força o equilíbrio químico na direção da produção de produtos. Num sistema biológico, é mais complexo do que um reator, um vaso reacional. Mas não deixa de ser um vaso reacional, muito mais complexo. Então, quando você entra com esses elementos, a planta produz, você entra com os reagentes, ela faz os produtos. Ela tem um nível de regulação desse sistema mais fino do que o que a gente tem no reator. Imagina que você está reagindo A com B para formar C. Se eu aumentar a concentração de A, a gente força na formação de C. E na planta o que acontece é algo parecido. Imagina clorofila. A concentração de clorofila depende da disponibilidade de magnésio. Ponto. Não tem como fazer clorofila se não tiver magnésio. Então, quando você introduz magnésio via folha,
a gente a planta suprarregula a síntese de clorofila. Tem limite para isso, né? Tem limite para isso, porque chega um ponto que se ela faz a clorofila, mas falta enxofre e ferro, o sistema de transporte dos elétrons vai ficar prejudicado. Aí ela infrarregula a síntese de clorofila. É isso que eu ia comentar, professor. Se fosse puramente uma fórmula química, né, uma reação química sem interferência de fatores externos, seria exatamente como num reator, né? Só que ela tem interferência de fatores, diversos fatores externos e combinações de elementos e tecnologia e fontes diferentes. E aí eu queria puxar o gancho um pouquinho para pensando nessa absorção, né? O tempo de absorção, as fontes diferentes, a hora que a gente vai aplicar esse nutriente, se isso vai dar diferença na resposta que esse produto e que esse nutriente aplicado nesse momento para fazer essa participação fisiológica, né? Se tem também um jogo, alguma coisa relacionada a nesse conceito aí, pensando na reação. Então, ainda retomando o conceito dos reatores, a planta enquanto uma biofábrica, e essa biofábrica precisa de insumos, e nós vamos fornecer os nutrientes minerais como insumos para a biofábrica funcionar. Durante muito tempo, por razões práticas, a gente se concentrou nas doses, na estequiometria da reação. Quanto se precisa quantos gramas de nutriente por hectare ou quantos gramas de nutriente por tonelada de milho, soja ou café. Hoje nós sabemos que, além da quantidade, o momento em que esses nutrientes são fornecidos é muito importante. Então nós vamos tentar identificar os estádios fenológicos em que a planta está mais disposta a responder, em que ela está preparada para usar aquele aporte nutricional. Aí a gente pensa em tempo de absorção, que foi a sua questão. Quando a gente vai aplicar alguma coisa sobre a folha, curioso, né? Quanto tempo leva para penetrar? Na internet você encontra números curiosos. Eu já vi vários posts, pessoa falando em 20 minutos, 30 minutos. Já ouvi falar até em 5 minutos. Nós vamos usar o seguinte conceito. Tempo de meia-vida de absorção, que é o tempo necessário para que 50% daquela dose que foi aplicada seja absorvido. É um conceito que vem da indústria farmacêutica também. Você toma um medicamento, por que você toma ele de 8 em 8 horas? Porque chega um ponto que a concentração dele cai no seu organismo e você precisa renovar. O tempo de meia-vida de absorção ele vai variar de algumas horas até várias semanas, dependendo da fonte. O mais rápido que nós já medimos, o mais rápido que eu já vi, foi uma fonte de potássio que era absorvida com cerca de 3 horas e meia, metade da fonte sendo absorvida. Mas assim, nós vamos ter várias fontes para trabalhar. Formiato de potássio, cloreto de potássio, sulfato de potássio, nitrato de potássio, carbonato de potássio, que é solúvel. Os carbonatos de metais alcalinos são solúveis. E aí, dentre essas fontes, nós vamos ter algumas penetrando 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas, e outras levando até alguns dias. Para manganês, nós fizemos um estudo. Eu já medi muitas centenas de formulações ao longo desses 10 anos. E é sempre uma comparação injusta eu comparar o sal com um produto formulado. Porque, como nós mencionamos, o produto formulado ele fica umectado por mais tempo. Tem aditivos, Isso, abre entrada para penetração. Perfeito. Mas pensando em sais como sulfatos, cloretos, nitratos, nós vamos ter tempos de meia-vida de absorção da ordem de 24 horas. No caso do manganês. Para manganês, zinco, não vai variar muito. Manganês, zinco, cobre, Certo. na faixa aí de 24 a 30 horas. Complexos e quelatos, pensando na fonte, né, enquanto matéria-prima, um pouco mais. 36, 30 horas, 40, porque o processo de difusão é um pouco mais lento.
Pelo tamanho da... Isso, porque o nutriente ele tem um ligante que vai acompanhá-lo no trajeto. E nós vamos ter as fontes de baixa solubilidade, como óxidos e carbonatos, que vão requerer aí algumas semanas para ser absorvida, de tempo de meia-vida de absorção. Agora, um fator importantíssimo e que a gente não controla é a umidade relativa do ar. Porque lembra que eu disse que o produto tem que estar líquido para ser absorvido? Sim. Então precisa estar no estado líquido. E alguns materiais, como especialmente sulfatos, sulfato de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de potássio, sulfato de manganês, eles têm ponto de deliquescência e fluorescência mais alto. Então ele precisa de umidade relativa do ar alta para ser absorvida. Nitratos e cloretos requerem umidades relativas do ar mais baixas. Dá para pegar um sulfato e transformá-lo numa fonte que requer umidade relativa do ar baixa? Dá. Dá porque tem aditivos que a gente pode colocar ali. Então, assim, tão importante quanto a fonte é o que está ali na formulação. Mas a minha experiência, existem uma oferta muito grande de produtos no mercado, tá? Muito grande. Então, a minha experiência mostra que a maior parte do que a gente encontra no mercado, a maior parte do que eu já pude acessar, né? A maior parte do que eu já pude acessar é sal. E um ao outro, a gente observa tecnologia agregada ao produto. E isso faz bastante diferença quando a gente pensa no tempo de meia-vida de absorção. Então, relembrando, o mais rápido que a gente viu, 3 horas e meia, para uma determinada fonte de potássio, formiato de potássio, acetato de potássio é bem rápido, carbonato de potássio. Ureia também tem tempo de meia-vida de absorção baixo, na faixa de 5 horas, mas perde bastante por volatilização. Pode perder aí de 30% a 50% por volatilização. Eu queria trazer esse ponto daí, professor. Então, assim, existem fontes diferentes, com comportamentos diferentes em tempo de absorção, e aí a gente consegue ajustar essas carências dessas fontes, digamos assim, né? Essas desvantagens, a característica, né? Vamos falar assim, as características das fontes dentro das formulações, para fazer com que elas sejam mais efetivas, né? E aí, como que a gente entende assim, mas pensando aí na grande oferta que tem no mercado de produtos, como que a gente entende então? Esse é melhor, esse é pior, eu vou escolher nesse momento, eu vou escolher uma fonte insolúvel, nesse momento eu vou escolher um quelato, nesse momento eu vou escolher um sulfato, que é mais rápido, que precisa de mais umidade, então eu vou ter que colocar mais volume de calda, que a gente conseguisse entender, trouxesse para essa discussão esse panorama? Essa é uma pergunta bastante complexa, porque você vai escolher, por exemplo, uma fonte de absorção rápida. Pode ser bom, só tem que tomar cuidado com a dose, porque se a dose for alta, esse nutriente vai entrar rapidamente e o tecido pode se intoxicar. E aí você vai estressar a planta, pode necrosar, e aí o nutriente para de ser absorvido. E você ainda mata tecido fotossinteticamente ativo. Então, se for escolher uma fonte de absorção rápida, cuidado com a dose. Uma fonte de absorção lenta, mas aí vamos ter que ver em que momento que vai ser aplicado. Porque você quer que aquele produto depositado sobre as folhas seja absorvido pelas folhas. Você não vai usar um fertilizante foliar para nutrir o solo. Não é uma boa estratégia. Exceto se a gente estiver falando aí de um ácido bórico, na dessecação, antes do plantio da soja. Aí isso funciona bem, porque ele penetra na folha junto ali com o herbicida, você pode botar até um óleo para poder aumentar a taxa de penetração, e aí esse boro agora passa a fazer parte da estrutura mesmo da folha da planta daninha, e conforme ela for sendo mineralizada, ela libera esse boro lento. Perfeito. Né? Isso é bom. A gente perde menos por lixiviação. Mas geralmente você vai aplicar na folha para que penetre naquela cultura. Soja, milho, via folha. E aí nós vamos ter que pensar no momento. Então, imagina uma fonte de baixa solubilidade que vai ter tempo de meia-vida de absorção aí de algumas semanas.
3 semanas, então nós estamos falando um mês, teria que aplicar no início, ali no vegetativo, no meio do vegetativo, no máximo no início do reprodutivo. O senhor comentou sobre a solubilidade do carbonato de potássio. Como o senhor muito bem comentou, só para reforçar, né? A família 1A, a gente tem essa solubilidade, né? Isso. Mas o carbonato, ele, de forma geral, ele é insolúvel nos demais nutrientes. E quanto tempo, se o senhor me permite, quanto tempo, mais ou menos, o senhor tem visto de tempo de absorção foliar meia-vida aí, carbonatos e óxidos? Tá, nós fizemos tiveram 2 mestrados lá no grupo, nesse contexto. Um foi orientado lá na Exalc, o outro orientado lá no nosso grupo mesmo, mas a gente participou dos experimentos de medição do tempo. Para o óxido de zinco, lembrando, formulação vai fazer diferença, tá? Quais são os adjuvantes que estão ali Perfeito. e o tamanho da partícula. Então, primeiro eu vou explicar o mecanismo, depois eu te entrego a pergunta que você fez, que foi o tempo. Porque quando a gente fala que ele é insolúvel, é porque ele é pouco solúvel, a solubilidade dele é baixa. Isso. Então eu imagina uma bala tipo uma bala house. Você coloca na boca e ela está ali dissolvendo. É a mesma coisa que acontece com os óxidos e carbonatos. Eles não penetram inteiro na folha. Eles ficam aderidos do lado de fora da folha e vão dissolvendo lentamente, liberando o nutriente para a planta. Quando você imagina a bala na sua boca, leva uns 10, 15 minutos. Se você estiver ansioso, assim, você dá aquela mastigada na bala, criança faz isso, né? Quando o dente permite, né? Hoje, por uma certa idade, os dentes não permitem mais, mas você mastiga, aí ela dissolve rapidamente. Então, o tamanho de partícula vai influenciar a taxa de dissolução e os adjuvantes que estão na formulação influenciam a taxa de dissolução. Nós medimos um produto comercial no mestrado da Anitta, 21 dias. 3 semanas de tempo de meia-vida de absorção. Óxido de zinco. Óxido de zinco. Então foram 3 semanas para 50% do óxido penetrar na folha. Nos estudos iniciais que nós havíamos feito, em 2018, 2017, nós tentávamos monitorar esse processo por 2, 3 dias, como a gente fazia com nitratos, cloretos, sulfatos. E a gente não conseguia detectar na época a absorção. Mas tinha pessoas que reportavam resultados positivos em condição de campo. E um produto que era encontrado. Depois a gente descobriu que, não, na verdade ele penetra mesmo. São 3 semanas de tempo de meia-vida. O carbonato de manganês também foi medido. Lembrando que varia de cultura para cultura, tá? Os números que eu estou dando aqui são para soja. Perfeito. Esses números são para soja. Porque o comportamento das folhas também é diferente entre as espécies, né? Exatamente. Então, para soja, nós vimos que óxido de zinco 3 semanas e o carbonato de manganês que nós testamos 4 semanas de tempo de meia-vida de absorção. Então, durante um tempo, eu falei assim, isso não penetra na folha. Não é verdade, ele penetra. Mas é uma fonte de liberação controlada ou lenta. Eu ia puxar exatamente esse ponto. Então, assim, seria vantagem em formulações em que se quer uma liberação lenta. Gradual. Isso. Né? E aí, você fala assim, isso é bom ou ruim? Eu comentei no início que eu sou químico, né? Sim. Eu costumo falar com o pessoal o seguinte, imagina que tem o médico e o farmacêutico que está lá na indústria farmacêutica, formulando os medicamentos. Eu sou essa pessoa que formula os medicamentos e testa. E aí eu ofereço para vocês, agrônomos, olha, é assim que funciona. Então vocês têm uma série de ferramentas para trabalhar e posicionar. Perfeito. Então, eu falo isso com os alunos, não desenvolva amor às fontes. São ferramentas e você pode posicioná-las dentro de uma estratégia ou outra estratégia, né? E a planta sempre tem razão no final do dia. Mesmo porque quando você perguntar para um agrônomo, ele vai responder, depende. Depende. Isso é tudo. Perfeito. E só puxando o gancho que a Carol trouxe anteriormente, professor, o senhor tem visto ganhos positivos da gente quelatizar ou complexar esses sais, ou independente do que a gente estiver usando, essas fontes nutricionais? Sim. Muito positivo. Vamos lá. Tem duas razões. 3 razões. A primeira é o tanque de mistura.
Se o nutriente estiver desprotegido, e quando eu digo desprotegido na forma de um sal, porque fica o cátion de um lado e o ânion do outro, e todos os dois rodeados por moléculas de água. Perfeito. É como você ir solteiro para festa. Você vai solteiro para festa, você está disposto a reagir, né? Naquela festa química ali dentro do tanque, você está disposto a reagir. E vocês ficariam impressionados de observar como reage. Os nutrientes zinco, manganês, cobre, níquel ou benéficos como cobalto têm alta afinidade por glifosato, 2,4-D, e até mais recentemente nós verificamos que por alguns fungicidas. Aí você fala assim, mas o fungicida nem é solúvel. Só que o fungicida, seja ele uma suspensão concentrada ou uma emulsão concentrada, o princípio ativo tem baixa afinidade pela água, há cargas na superfície dessa partícula. E o metal, o nutriente, pode se ligar nessas cargas e fica pouco disponível para ser absorvido depois. Perfeito. E essa incompatibilidade é uma incompatibilidade que você não observa do ponto de vista químico. Você não observa do ponto de vista físico. Não dá necessariamente ali coalhar a cauda, né? Vai perder em eficiência, né? Não no visual. Exatamente. É mais difícil. A absorção do nutriente fica prejudicada. E aí ele acaba não penetrando. Então, quando esse nutriente ele é quelatado ou complexado, seja com EDTA, IDHA, DTPA, um lignosulfonato, um aminoácido, a reatividade dele diminui. E aí ele fica menos disposto a interagir com outros aditivos da cauda. Perfeito. Então essa é a primeira razão. Na cauda. A segunda razão que a gente observa é que alguns desses componentes podem diminuir ponto de deliquescência e fluorescência, deixando o nutriente, aquela fonte, pronta para ser absorvido, mesmo em condições de umidade relativa do ar mais baixa. E, por fim, a reatividade desses elementos com componentes da parede celular, e dependendo do ligante, a reatividade diminui, e dependendo do ligante, até a assimilação celular aumenta. A gente observa isso, já observamos, especialmente quando o ligante é aminoácido. O mecanismo não está muito claro, porque, em princípio, não há, pelo que a gente conhece, um transportador do metal ligado ao aminoácido. Apesar de que, quando a gente detecta zinco, manganês subindo via xilema, geralmente a gente vê que ele está ligado a moléculas orgânicas. Certo. Ele não sobe desligado. Ele sobe ligado e depois é assimilado pelas células dessa forma. Então, via folha, a gente nota que quando ele está complexado ou quelatado com moléculas orgânicas, especialmente aminoácidos, a taxa de assimilação celular tende a aumentar e até transporte. A gente observa que aumenta. A remobilização dentro da planta. A translocação, porque a remobilização a gente vai observar quando o órgão vai senescer, e aí aqueles componentes que estão ali, tem todo um desmonte organizado. Perfeito. Isso, e o nutriente passa a ser enviado para outras partes da planta. Mas aí pensando em translocação mesmo, aplicar, por exemplo, na folha, imagina o seguinte. Na planta em plena atividade, né? Isso, V4, V5, você faz uma pulverização de cobalto, níquel e molibdênio. Se esses elementos estiverem complexados, a taxa de translocação para as raízes tende a aumentar. E esses elementos, especialmente níquel e cobalto, serão demandados, molibdênio também, Sim. em grande quantidade lá na raiz, nos nódulos. Então, ao aplicá-los complexado, nós observamos que a taxa de translocação aumenta e eles deixam de ser limitantes para o processo de nodulação e fixação biológica de nitrogênio. Perfeito. Então, os nutrientes complexados têm essa vantagem também. Então, recapitulando, estabilidade no tanque, e aí garante que ele não vai reagir e vai ser absorvido.
melhora a propriedade física, diminuindo o ponto de deliquescência e fluorescência, e por fim a gente observa também aumento na taxa de transporte. Perfeito, muito bom. E professor, nessa linha dos quelatos aí, né, puxando ali quelatos fontes, o que o senhor tem visto de novas tecnologias, como os nanoparticulados, essas novas formulações? Se o senhor puder comentar brevemente também, por favor? Tá. Nós não vamos falar, assim, quando a gente vai pensando em quelatos e nanopartículas, nós vamos colocar esses produtos à parte. Separados. Isso. O que é, esclarecendo, né, o quelato ou o complexo? Imagina que isso aqui é o manganês, ou zinco, ou cobre. Então vem uma molécula e envolve esse nutriente. Por isso que eu disse que é como ir para a festa acompanhado. Agora ele está protegido. Ele está protegido. E aí a reatividade dele diminui. Há uma série de moléculas que podem ser usadas com essa finalidade. O mais conhecido é o EDTA. Por quê? Porque ele é muito estável. Ele é muito estável na cauda. Ele é bom. Porque a reatividade na cauda vai diminuir. E não só a reatividade com herbicida ou fungicida. Inclusive a reatividade entre nutrientes. Perfeito. Zinco, manganês, cobre, níquel, cobalto, dependendo do pH, podem reagir com fosfato. Sim. Cálcio reage com sulfato. Então, nós vamos diminuir, inclusive, a interação entre eles. Molibdato. Normalmente a gente aplica molibdênio na forma de molibdato. Reage com zinco, com cobre, com manganês. Então, quando ele está complexado, ele está protegido. Ele fica na verdade, a reativo. forma como esse nutriente está formulado e vai ser oferecido é tão importante quanto o nutriente em si, né? E aí, o que a gente tem? Uma série de moléculas que podem fazer essa ligação. EDTA é o mais famoso, porque a constante de ligação é muito forte, né? A força de ligação é muito alta e forma uma molécula muito estável. Ao contrário do que algumas pessoas difundem, ele pode sim ser usado pela planta. Esse nutriente que é latado pelo EDTA, dentro da planta há ligantes ainda mais fortes do que o EDTA. E essa ligação é desfeita. Certo. Só que o EDTA, a biodegradabilidade dele é baixa. Então, há outras moléculas que também podem servir como ligantes, como, por exemplo, aminoácidos. Aminoácidos podem servir como ligantes, e uma vez que essa ligação é desfeita, ele tem um papel dentro da fisiologia da planta. Sim. Então, aí nós agora temos um componente que tem duas funções. Ganha. Exatamente, protege, melhora a interação ali com a cutícula, o ponto de deliquescência, e ele ainda tem um papel fisiológico. Nós vamos ter os lignosulfonados também como alternativa. Uma série de polióis, manitol, sorbitol, de açúcares que podem ser utilizados. Outros ácidos carboxílicos, como citrato, malato, também podem ser usados. Perfeito. Então tem uma série de moléculas que vão ser usadas como agente complexante e quelante. Assim, eu vejo uma vantagem enorme aqueles que podem ter uma dupla função. Sim, com certeza. Claro. O setor de formulação de produtos formulados, ele vem evoluindo muito rápido. Então, assim, vieram os quelatos, aí agora tem outras tecnologias, os microparticulados, e aí extratos vegetais, biofertilizantes, bioativadores, e aí nesse meio todo a gente tem visto, né, algumas referências quanto a nanoparticulados. Então, assim, pensando na evolução do setor, para o que a gente vem vendo de tecnologias que têm sido apresentadas recentemente, né, tem se colocado muito em evidência biofertilizantes e nanoparticulados. E aí a gente queria entender um pouco mais sobre quimicamente o que seria e o que o senhor entende que isso pode trazer para nós e dentro da realidade de hoje, o que o senhor vê no mercado. Tá. O grupo de pesquisa que eu coordeno trabalha em 3 frentes. Uma é de estudar mecanismos de absorção e transporte, como a formulação afeta os mecanismos de absorção e transporte de nutrientes.
A outra vertente é de diagnose, métodos de diagnose do solo e das folhas, métodos usando sensores. E a terceira é a de nanotecnologia na agricultura. O que a gente observa? Há um potencial enorme de uso da nanotecnologia na agricultura. Nós já temos medicamentos de base nanotecnológica, que são materiais que apresentam propriedades distintas, propriedades diferentes daquela da escala micrométrica e da escala atômica. Mas propriedades? Quais propriedades? Propriedade óptica, condutividade elétrica, comportamento magnético, reatividade da superfície. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, dentro da indústria química não é algo novo. Todo mundo que tem carro tem nanotecnologia no carro, no escapamento, no catalisador do carro. Ali há nanopartículas à base de paládio, platina e ródio, que faz, por exemplo, oxidação dos hidrocarbonetos que não foram completamente oxidados, oxidação de monóxido de carbono. Então, ela catalisa essa reação química. Então, a reatividade dessas nanopartículas é maior do que a das micropartículas e a velocidade dessas reações químicas é acelerada. Então, há uma série de possibilidades de uso na agricultura, desde fazer nanocápsulas contendo princípios ativos de defensivos, como fungicida, herbicida. Então, imagina um fungicida sistêmico, em que as partículas são micrométricas, e aí você agora consegue fazer com que essas partículas encapsular esse princípio ativo numa nanopartícula, e aí ela penetra. Agora a nanopartícula penetra inteira na folha e carreia o fungicida. Porque o fungicida, a parte dele que vai ser efetivamente utilizada é a superfície daquela partícula. O que está dentro da partícula não tem função, a não ser que o fungicida inteiro se dissolva, né? Aquela partícula inteira se dissolva. Então o que a gente faz tem essa possibilidade de encapsular. Certo. Isso é muito positivo. Uma outra possibilidade seria de usar as nanopartículas para liberação de nutrientes. Então agora, ao invés de fazer uma suspensão concentrada convencional, que tem aí tamanho de partícula de 1 micrômetro, 2 micrômetros ou 800 nanômetros, nós vamos fazer uma partícula tão pequena, na faixa, por exemplo, de 20, 15 nanômetros, que essa partícula de óxido de zinco, ou essa partícula de carbonato de manganês, seja absorvida inteira e viaje dentro da planta, e transloque dentro da planta. Isso é possível. Eu nunca vi produto assim, em escala comercial, mas é possível fazer. Em laboratório, a questão é que o custo de moagem é muito elevado, mas é um conceito interessante e possível. Uma outra possibilidade é utilizar as propriedades luminescentes. Então, partículas que absorvem, por exemplo, luz ultravioleta e vão emitir luz azul ou luz vermelha, ou partículas que absorvem infravermelho e emitem vermelho, né? Absorvem 2 fótons de infravermelho e emite 1 de vermelho. E agora nós vamos usar essas nanopartículas como reguladores fotônicos para a planta. Então, porque a planta, como que ela percebe que está mudando de estação? Espectro luminoso, além da temperatura. Então, a gente pode usar agora partículas que vão mandar um determinado espectro luminoso para a planta, mudar a percepção luminosa da planta, e isso vai ter impactos importantes na arquitetura, espessura de parede celular. Nós fizemos um levantamento em 2019, pegamos vários produtos, e não tinha na época produto daquilo que a gente investigou. Produto nanométrico. Hoje há empresas que posicionam produtos como sendo de base nanotecnológica, mas eu nunca tive acesso a esses produtos. Então eu não saberia dizer o que tem aí no mercado, mas há um potencial enorme. Tem uma infinidade de possibilidades. Isso, há várias possibilidades de uso. Mas assim, a gente costuma... eu leciono uma disciplina chamada nanotecnologia na agricultura. E aí, quando a gente vai falar de definições do que é nanotecnologia, para o pessoal da graduação, na maior parte dos artigos científicos, o que a gente vai encontrar assim, definindo, nanopartículas são partículas que estão confinadas ou que têm tamanho de 1 a 100 nanômetros. O que não é uma boa definição, porque
como no caso dos catalisadores automotivos, por exemplo, ouro é um material capaz de converter monóxido de carbono em dióxido de carbono, acelerar essa reação. E ouro é mais barato do que platina, paládio e ródio. Então ele seria um ótimo material para dar origem a esses catalisadores. O problema é que ele sintetiza muito rapidamente e não é um catalisador de vida longa o suficiente. Mas ele só apresenta essa propriedade de acelerar a reação quando ele está abaixo de 5 nanômetros. Então, a 20 nanômetros, por menor que ele seja, ele não apresenta uma propriedade diferente da escala micrométrica para acelerar a reação química. A coloração do ouro de 20 nanômetros é avermelhada. Então, essa definição que a gente vai encontrar em alguns artigos e livro-texto, botando essa faixa de tamanho fixa de 1 a 100 nanômetros, ela não é boa. Tem uma outra definição, que eu acho que é a mais adequada, que é aquela que diz que produto nanotecnológico é aquele que apresenta propriedades que não existem no mundo macroscópico. São propriedades que surgem a partir do tamanho. De efeitos de confinamento quântico, e, por exemplo, uma propriedade que pode ser explorada na agricultura é que a taxa de dissolução de materiais de baixa solubilidade aumenta de forma exponencial quando ele entra nessa faixa nanométrica, nessa faixa de algumas dezenas de nanômetros. E eu costumo, aí uma brincadeira, né, que também nanotecnologia é tudo aquilo que você chama de nano e consegue vender mais caro, né, que nós vamos encontrar talvez uma série de, não só no mercado agrícola, mas você vai botar o nome nano e consegue posicionar isso de forma diferente, mas não necessariamente aquilo é uma nanoestrutura. Mas assim, não vamos nos fixar no tamanho, mas sim nas propriedades. Para fins, a bem da verdade, essas propriedades costumam aparecer nessa faixa de 1 a 100 nanômetros. Tá? Costumam aparecer. Mas não quer dizer que tem que estar entre 1 e 100 nanômetros. E se tiver a 90 nanômetros, não quer dizer que é nanotecnologia. Perfeito. Muito bom. Muito legal, professor. E nessa linha, o que o senhor tem visto assim, de novas tecnologias que estão entrando no mercado? O que a gente tem de evolução? Como é que o senhor enxerga o futuro das fontes ou desses melhoradores de performance? Tá. Eu vejo um potencial enorme para a gente continuar trabalhando nas formulações para aumentar a taxa de translocação. Então, nós vamos adicionar ali moléculas ligantes que aumente a taxa de translocação, pensando em qualidade, por exemplo, qualidade de semente, não é? Então, para fazer sementes que dê origem à planta com maior vigor, pensando em fixação biológica de nitrogênio, a gente precisa fornecer para os nódulos níquel, molibdênio, cobalto. Então, aumentar a taxa de translocação. O grão é uma biofábrica, então ele precisa desses insumos no estágio reprodutivo. Então, ligantes que aumentem a taxa de translocação, elicitores de mecanismos de defesa, de respostas de defesa. Uma coisa que a gente está estudando no grupo, inclusive, são os estresses causados por caudas. Então, caudas cada vez mais complexas, muitos componentes. E aí, como contornar esses estresses causados por caudas, mas não só o estresse causado por cauda, estresses abióticos também causados por aumento de temperatura, por ondas de calor, né? Ondas de calor, por veranicos. Então, como que a gente ajuda a planta a passar por esse período de estresse? E até assim, como posicionar esses produtos antes, durante, após o estresse. Então, a gente ouve falar uma série de coisas, mas tem poucos experimentos feitos de forma sistemática. Assim, induz o estresse, aplica o tratamento antes, durante, depois. Nós estamos trabalhando nisso. Então, eu vejo essas 3 avenidas de possibilidade. Aumento da taxa de translocação de nutrientes, elicitores de mecanismos de defesa e soluções
contra os estresses abióticos. Perfeito. Muito, muito bom. Então, pessoal, a gente abordou aqui desde as fontes, basicamente, que a gente utiliza, dos sulfatos, do nitrato, do cloreto, como a gente pode usar alguns melhoradores de performance. Então, como o professor muito bem colocou, talvez abaixar esse ponto de deliquescência das fontes. A gente tem que abordar também importante, né, professor? A gente muitas vezes esquece que próximo da superfície foliar, o ponto de deliquescência ele pode ser um pouco menor, porque a umidade relativa ali está um pouco maior também, né? Tá. O ponto de deliquescência, ele continua sendo o mesmo, mas você tem razão que a umidade que a gente mede aqui fora, a umidade do ambiente, ela costuma ser menor do que a umidade imediatamente à superfície da folha, porque a folha está transpirando. Uhum. Então a umidade ali costuma ser uns 10 pontos percentuais maior do que aquela que eu meço. Exato. Isso aqui do lado de fora. Então, eu medi, a umidade aqui está 60, imediatamente a superfície da folha ela deve estar 70%. Perfeito. Isso. Legal. Então tem que levar isso em consideração também. Uhum. Sim, sim. Falamos do papel dos quelatos, esses agentes quelantes, agentes complexantes, desde como o professor muito bem abordou, né? Muitas vezes a gente não vê essa reatividade na cauda, então a gente está tendo uma hidrólise química ali, que muitas vezes é pior que a física. A gente vê que deu problema, a gente pode considerar que a gente teve perda, mas às vezes a gente não está vendo, estamos tendo interferência, reação dentro do tanque, né? Falamos também sobre as novas tecnologias na linha de nano, de partículas muito pequenas para a gente utilizar. Por último, também o professor falou dessas compatibilidades, né? Professor, tem alguma mistura que o senhor tem de prontidão, assim, alguns erros comuns que o pessoal vem cometendo, como o senhor muito bem colocou, né? Cálcio com fósforo, cálcio com enxofre que tem reagido, o que o senhor... E acho que daí não é só incompatibilidade de produtos, né, de elementos em si, mas assim, ó, aplicação em horários quentes, não levar em consideração vento, Exato. sobreposição de dose, qualidade de água, acho que engloba boas práticas. Essa é a cartilha, né? Que todo mundo deveria seguir. Um pouquinho de tudo. É a cartilha que todo mundo É deveria claro que a seguir. gente sabe que na condição de campo nem sempre é possível, né? Mas acho que a gente precisa começar a olhar com outros olhos essas boas práticas de aplicação. Com relação a misturas, o que a gente notou recentemente foi que zinco e manganês, se ele estiver desprotegido na forma de sais comuns, não se deve misturar com proticonazol, cetoconazol, porque pode reagir. E aí, a absorção de zinco e manganês fica prejudicada. Sim, com foco no nutriente. Foi isso que nós medimos. Nós não medimos a absorção do fungicida, mas a absorção do nutriente com certeza fica prejudicada, se ele estiver desprotegido. Quelatado nós vimos que não prejudicava. Eu queria trazer também, professor, outro nutriente, o cobre, né? Também é um nutriente que a gente precisa ter cuidados quanto à mistura com outros produtos. E aí, recentemente, a gente tem visto no mercado o aumento das doses de cobre, do fornecimento de cobre, né? Mas a gente precisa também pensar nessa cautela quanto às doses e a forma de fornecer, né? Sim, sem dúvida. Perfeito. Professor, gostaria muito de agradecer sua participação. Foi realmente uma aula para a gente. Peguei vários insights aqui. Tenho certeza que vai agregar muito para o pessoal que está nos escutando. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. É @unionagro.nutrifertilizantes. Sigam também o grupo, professor, se o senhor puder comentar para o pessoal aí. Legal. Então, Gabriel, eu agradeço o convite. Gabriel, Carol, muito obrigado. Um prazer falar com vocês e com a audiência da União Agro. Nós compartilhamos bastante material no Instagram. Vocês podem nos encontrar no GFEM_USP no Instagram. E vocês me acham também no Instagram desde o mês de junho. Faz pouco tempo que eu entrei, como prof.hudson.agro. E ali tem bastante material de aula, resultado de pesquisa, compilado de informações, tentando levar o conhecimento de forma mais acessível para o produtor. Perfeito. Eu resisti a entrar durante muito tempo, mas foi uma forma que a gente encontrou de atingir o usuário final. Então tem várias camadas. Você quer uma coisa mais de bate-pronto? Ali no Instagram você vai achar. Quer se aprofundar? Aí você vai ter que pegar os nossos artigos e estudar. Muito legal. Eu e a Carol acompanhamos, a gente recomenda bastante, é muito completo. Traz os materiais, professor, que o senhor está sendo realmente inovador nisso, então a gente dá bastante valor nesse tipo de trabalho.
Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. E a gente se vê no próximo episódio.